Onde eu investiria dinheiro para o Plano Canadá? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou de Amazonas, filho, cofundador da Simetry, seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Hoje eu vou falar onde eu investiria meu dinheiro para o Plano Canadá, ou na verdade para qualquer outro plano, seja o plano Estados Unidos, plano Europa, plano Portugal no caso aí, né? Muita gente vai para Portugal, plano Inglaterra, ou seja, em qualquer lugar em que a moeda seria mais forte que o real. Então vamos lá entender melhor essa questão. Sempre lembrando que não é recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo aqui que a gente está falando, vou trazer informação aqui que eu peguei na internet exatamente para ajudar a você de alguma forma. Eu sei que tem muita gente que pode estar querendo sair do país, né, morar fora ou até mesmo estudar fora, não sei, né? Eu sei que muita gente está com muito interesse aí pelo Canadá. Eu já morei lá quase 3 anos no Canadá, é um país realmente incrível e que com certeza quem for para lá não vai se arrepender. Mas muita gente fala, né? Tem muita gente, muito conteúdo do Canadá, eu acompanho ainda parte desse conteúdo e muita gente fala no Plano Canadá, né? O que é o Plano Canadá? É o plano que você vai utilizar para você sair aqui do Brasil e morar lá no Canadá. Lembrando, como eu falei anteriormente, pode ser para os Estados Unidos, para Portugal, Inglaterra, não importa onde você vai morar, né? Mas o importante é saber que se você for para um país em que a moeda é mais forte que o real, então você acumular o seu patrimônio para poder ir para lá, né, em real, é um risco tremendo. Então você tem que também acumular em uma moeda forte. Então é esse o tema do nosso vídeo de hoje, é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Mas enfim, voltando lá para a história lá do Canadá, então você vai ter que, possivelmente, por exemplo, se você for um casal, né? Um casal que vai querer, um dos dois vai fazer faculdade para lá, né? O Plano Canadá geralmente recai nessa situação, né? Um vai fazer a faculdade, o outro vai trabalhar, né? Que ganha o visto de trabalho em aberto, né? Que a gente chama. E essa pessoa que vai estudar vai ter que comprovar lá, se eu não me engano, 1 ano de pagamento do college, né? Então vai ter que ter grana, né? Então também vai ter que ter grana para as despesas pessoais, né? Também faz parte da comprovação para você obter o Visa, né? Mas enfim, todo esse processo envolve dinheiro, né? E muita gente fica em dúvida onde investir o dinheiro para poder ir acumulando ao longo do tempo, né? Em que o Plano Canadá vai se consolidando até chegar realmente o bendito dia em que você vai viajar para lá e começar o seu college, né? Ou o seu trabalho, né? Como você queira. Mas enfim, a pergunta é onde investir, né? Como eu falei anteriormente, o principal problema do real é a alta desvalorização perante as moedas fortes, no caso o dólar americano, e também acontece com o dólar canadense. O dólar canadense é um pouco mais desvalorizado em relação ao dólar, mas é praticamente a mesma coisa, não tem tanta diferença. E também muito mais valorizado que o real. Mas enfim, esse que é o ponto, né? Onde investir nesse ponto aí, onde investir para acumular, para você viver lá no Canadá ou qualquer outro país, utilizando uma moeda mais forte. Vamos lá entender melhor como é que poderia ser uma solução possível, tá bom? Primeira coisa, você vai ter que ter uma conta em uma corretora americana ou uma corretora canadense ou um banco atrelado, uma corretora canadense. Uma opção bem mais simples, possivelmente em termos de facilidade do uso do dinheiro, seria uma conta lá na TD Ameritrade, né? TD Ameritrade por quê? Esse TD é exatamente Toronto Dominion Bank, é do Toronto Dominion Bank lá, então vai estar mais facilmente atrelado a alguma conta lá, você vai poder de repente transferir para uma conta canadense, né? Então se você conseguir abrir uma conta aqui no TD Ameritrade, possivelmente vai ser mais fácil do que a outra opção que eu vou falar, né? Como eu falei, o TD Ameritrade, a TD Ameritrade faz parte da mesma holding que tem lá a TD Bank, né? TD Bank, né? Então seria de repente mais fácil nessa opção. Lembrando que o que a gente vai falar aqui é onde investir, tá? O processo todo fica por sua responsabilidade. Eu vou dizer como seria, de repente, um passo a passo, aí fica a conta da sua decisão. Também a gente não está falando daqui nenhum detalhe em termos de imigração, a gente não faz consultoria de imigração para nada aí relativo ao Canadá. É um país que eu gosto, conheço, mas não é além daquilo que eu posso transmitir aqui no conteúdo para vocês. Mas enfim, a primeira opção, como eu falei, TD Ameritrade, né, seria a opção, você abrir a conta nessa corretora, ela é toda em inglês, aí já ajudaria já você exercitar essa parte, né. Eu não tenho uma conta no TD Ameritrade, eu tive um problema em obter uma comprovação do meu banco, do Banco do Brasil na época, né, e do Nubank também, não consegui, mas de repente eu vou resgatar isso aqui exatamente para poder abrir a conta do TD Ameritrade e ajudar o maior número de pessoas também nesse ponto. Não tenho o TD Ameritrade, mas eu tenho aqui a Everen. Qual é a vantagem da Everen? Primeiro,
É uma corretora brasileira que ajuda realmente para quem é aqui do Brasil, né? Porque tem alguns aspectos, principalmente da parte tributária, que já deixa tudo mastigado para você. Então, de repente, a Evene seria interessante. Outra vantagem aqui da Evene, ela fornece um cartão, se eu não me engano, não são para todas as pessoas, mas dependendo, eu acho, daquilo que você vai acumular na corretora, elas podem te fornecer aí esse cartão internacional de débito, ou seja, uma conta americana mesmo, né? Você vai receber o cartão por enquanto é virtual, aí se eu não me engano eles vão depois enviar também o cartão real. Então com esse cartão real, é um cartão de débito, tá? Você poderia já comprar, fazer as compras diretamente utilizando o dólar acumulado. Obviamente, você vai ter que comprar os ativos que eu vou mostrar aqui, né? Se você decidir. E aí depois, em um determinado momento que você for utilizar, você vai ter que vender esses ativos. Seria uma operação de trade, né, que a gente teria que fazer, que você teria que fazer. Né? Há a possibilidade de receber os dividendos, né, que a gente chama, né, de todos esses ativos que a gente vai falar, mas vai ser muito pouco para você sustentar a sua vida lá no Canadá. Possivelmente, a não ser que você invista lá milhões de dólares, aí com certeza com os dividendos seria suficiente para você viver. Caso contrário, você vai ter que comprar os ativos e depois você vai ter que vender os ativos e com aquela venda você vai comprar realmente, utilizando de repente o cartão de débito, tá? Para pagar a sua universidade, o seu college, né? Para fazer compras lá no supermercado, coisa desse tipo. Só para ter uma ideia de custo de vida, eu e mais minha esposa e 2 filhos, eu gastava em torno de $2.500 sem a parte do college, né? No caso, a universidade. Nesse caso aqui, a gente teria essa opção aqui da Evene, então a gente vai falar de 3 ativos. Mas enfim, quais são esses 3 ativos que a gente vai falar? Vou mostrar aqui no gráfico. Graficamente, os 3 ativos que a gente vai falar. Tem aí em linha azul, lá embaixo, que você está vendo praticamente uma reta, a linha em laranja, e essa linha azul aí, o azul piscina, né? Que seria a outra opção. Essas 3 opções são exatamente 3 ETFs, que a gente chama, né? Para você que não conhece o que é um ETF, nada mais é que um fundo de investimentos que é negociado na Bolsa de Valores. Então, com essa compra dessa cota, você vai ter direito a, primeiro, receber qualquer rendimento que aquele fundo gere, né, através de dividendos, porque o ETF pode estar comprando ativos, né, e esses ativos geram rendimento. E esse rendimento é repassado para quem é detentor de uma cota. Então, você também ganha de que forma? Na venda da cota, né? Compra uma cota e se ela crescer, obviamente, se ela baixar o preço também, você pode ganhar ou perder. Isso é o que a gente chama de volatilidade. Nesse caso aqui eu peguei desde 2011, em azul, por exemplo, é o ETF menos arriscado possível, praticamente cash. É a mesma coisa que você estivesse comprando cash, dólar, né? Em vez de comprar dólar e estar correndo risco aí com dólar na mão, você compraria simplesmente esse ETF aqui em azul, que mal aparece aqui porque a volatilidade dele é extremamente baixa, ou seja, o objetivo não é ganhar na compra e venda do ativo, é simplesmente acumular. De repente seria uma solução, por exemplo, para quem tem pouco dinheiro para o Plano Canadá e quer basicamente acumular o dinheiro que vai ser utilizado lá na frente. Então seria uma solução, esse aí, o ETF BIL, né? B-I-L. Ele é basicamente cash. A outra opção seria o BND. O BND é algo mais sofisticado, né? Que tem uma volatilidade maior, ou seja, um risco maior também. Nesse período aqui de 10 anos, desde 2011, aí teve um rendimento aí de 6,19%, um rendimento baixíssimo, né? Mesmo o BND com um risco de volatilidade mais elevada do que o BIL, né? Você vê aí em laranja como realmente teve épocas que perdeu inclusive para o próprio BIL. Tá? Então aí você tem que ficar atento a esse fato. O BND paga também dividendos, um rendimento na verdade, né? Porque o BND nada mais é que um ETF que compra bonds americanos, tá? De determinados prazos, curto, curtíssimo, médio, longo prazo, né? E também de empresas, né? Ele é bem diversificado nesse ponto. Ou seja, ele está comprando títulos de dívida lá nos Estados Unidos. E o último aqui é o IVV, que a gente fala sempre aqui no nosso plano 5, é o ETF que replica a Bolsa Americana, né? A Bolsa de Valores Americana, no caso o S&P 500. A volatilidade extremamente maior em comparação aqui aos outros que a gente está falando aqui embaixo, e o crescimento muito maior. Olha, nesse período aqui de 10 anos, cresceu 202%. Mas, obviamente, nesse ponto você corre risco aqui, tá? Porque se você compra um ativo como esse, o IVV, daqui a 2 anos, 3 anos, ele pode estar, inclusive, abaixo do preço que você comprou. Então, aí você tem que ter consciência desse ponto aí. Mas, enfim, eu fiz uma simulação aqui, só para você entender como é que poderia ficar. Aqui eu simulei aqui 5 anos, tá? Desde 2016 até agora, $1.000 iniciais e mensalmente aportando aí $300. É uma coisa razoável para a maioria das pessoas que estão aí dentro do Plano Canadá. Aporte mensal,
E aí tem as opções, aí o BIL, 100% BIL, 100% BND, 100% IVV, na verdade em vermelho aqui, o BIL em azul, e em amarelo o BND, tá? 100%. Então vamos visualizar como é que ficou isso aí. Então a gente enxerga aí, olha o BIL, a retazinha azul, né? É basicamente o dinheiro acumulado, tá? Pouquíssimo crescimento realmente real com relação àquilo que você investiu. Por exemplo, aqui o balanço final com o BIL, que é o portfólio 1, você vai ter 23.669 dólares americanos, tá? Com o portfólio 2, 38.591 dólares. Só para ter uma ideia aqui, eu vou converter aqui quanto seria em dólares canadenses isso daí, tá? Lembrando que isso aqui é resultado passado, tá? Não é garantia que você vai ter esse resultado no futuro, tá? Então, por exemplo, aqui os 38 mil, deixa eu ver aqui quanto é que vai ficar. Então aqui 38 mil dólares e 591 dólares. Isso aqui dá 48 mil dólares canadenses hoje, tá? Então é muita grana, tá? Uma grana boa realmente que dá para acumular. Se fosse IVV, tá? IVV é a solução mais arriscada que eu falei. A outra solução mais simples, que é o BIL, né? Acumular através do BIL, seriam 23 mil dólares e 669. Quanto é que daria isso aqui? 23.669, aí já são 29.499 dólares canadenses. Então é bem menos, tá? A opção intermediária seria a terceira aí, que seria o BND. No caso, teriam 25 mil dólares aí. 25 mil daria quanto? Bora ver aqui. 25.577. 31.876 dólares canadenses. É uma grana boa também, que possivelmente vai dar para resolver tranquilo aí o primeiro ano, de repente até parte do segundo ano aí, para aqueles que forem fazer aí o Plano Canadá. Lembrando que todos esses ativos eles pagam rendimentos aqui, no caso aqui você pode ver, né? No caso o BIL aqui em 2021 não pagou nada, né? Então o BIL é aquilo que você, basicamente é como se você estivesse acumulando dólares, né? Você tivesse, em vez de comprar lá no exchange, né? Todo mês você compraria lá. Aqui você transfere para a corretora e vai lá e compra, né? Bem tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, ou então segue a gente lá no Instagram, manda um direct, que a gente responde aí qualquer dúvida que você tiver. Então aqui, como é que você compraria? Se você tiver uma corretora Evony, basta você ir lá, manda aqui no maisinho, procurar o BIL. Encontrou, adicionou, tem o BND também, seria a opção aqui, basta adicionar o BND e o IVV, né? Basta adicionar. Uma vez que você adiciona, vai lá, pode ir lá no Home Broker e aí você pode comprar lá quanto você quiser. Aqui na corretora americana vai ficar mais tranquilo essa possibilidade. Por exemplo, aqui o BIL, né? Clicou aqui no BIL, você define aqui a quantidade ou por valor, tá? Daí vamos supor que você vai investir aqui aqueles primeiros $1.000, hoje em torno de quase 6 mil reais, né? Então aí você vai conseguir comprar 10,93, aqui 10,94 quase do BIL, né? Então com isso você vai acumulando os dólares, tá? E lembrando que você vai precisar vender depois esse ativo para depois você utilizar, você vai precisar liquidar, né? Que a gente chama, né? É transformar o ativo em dinheiro para depois usar lá no Canadá, no seu Plano Canadá, quando você já estiver em solo, tá? Então é isso, pessoal, essa ideia de investimento para você executar o Plano Canadá. Serão 3 opções, o BIL, o BND, o IVV. Você pode fazer combinações disso aí, de repente, dependendo do seu perfil de risco, né? O BIL é o mais simples, né? Menos arriscado, o BND mais arriscadozinho e o IVV muito mais arriscado. Então, dependendo daquilo que você tiver de grana, né? Você vai investir, de repente, uma porcentagemzinha, ou 100% BIL, ou 100% BND, ou 100% IVV, ou mescla alguma coisa. Por exemplo, não, quero uma porcentagem do BIL para pagar a universidade e os custos iniciais, eu quero o BND já começar a investir, o IVV também, uma porcentagemzinha lá, sei lá, 10%, para fazer o portfólio crescer, com um risco, obviamente, que você tem que entender que existe por trás. Certo? Então seriam essas possibilidades que você teria para você executar o seu Plano Canadá. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos, aqueles que de repente querem também executar o Plano Canadá, ou o Plano Portugal, ou o Plano Estados Unidos, não sei, qualquer um desses planos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.